Olá, meu nome é Lucas e eu estou aqui para ensinar você a fazer gráficos utilizando planilhas do Google. Eu acho que tão importante quanto saber interpretar os gráficos é também saber produzi-los utilizando as ferramentas digitais. Então, nessa aula eu pretendo ensinar você a fazer gráficos de coluna, gráficos de setores e, nesse primeiro momento, um histograma utilizando os dados. Ok? Então, vamos construir uma tabela de distribuição de frequência utilizando essa coluna aqui de idade, essas informações aqui. Por que eu vou fazer isso? Apenas como forma de poder comparar o histograma que vamos produzir com a tabela de distribuição de frequência para ensinar algumas coisas referentes à formatação, ok? Então, nós temos aqui os dados. Eu já fiz aqui os parâmetros da nossa distribuição de frequência, da nossa tabela, né? E, por fim, eu já fiz aqui a nossa tabela de distribuição de frequência, ok? Nosso índice, as classes, frequência. Na aula anterior, vocês já aprenderam como fazer esta tabela de distribuição de frequência. Agora, apenas reforçando, você não vai precisar da tabela, então você não precisa fazer esse processo todo para poder construir o histograma. Você pode vir aqui diretamente na coluna, você clica aqui na coluna, ok? Então vem aqui nesse item aqui chamado inserir gráfico, que, como o nome já diz, insere um gráfico. Então o Google ele vai reconhecer um bom gráfico que se enquadra na situação. Espera-se que ele utilize o histograma. E foi exatamente o que aconteceu. Ele aplicou um histograma aqui. Agora eu vou apenas encaixar ele para ficar bem na tela aqui. Pois bem, vamos supor que o Google não tivesse reconhecido que nós queríamos um histograma aqui. Bastava vir aqui em tipo de gráfico. Aqui já está aparecendo o histograma, mas se a gente abaixasse aqui, outros, e clicasse aqui, apareceria o histograma que nós queremos, ok? O que nós vamos fazer agora é mexer com a escala, com o ponto inicial e com o ponto final. Nós vamos vir aqui em personalizar, histograma, e vamos mudar aqui no tamanho do intervalo. Vamos colocar tamanho 5. Se quiséssemos, por exemplo, 7.5, a gente pode vir aqui e colocar 7.5. Não coloque 7,5, porque senão ele vai arredondar para 7, ok? E você pode colocar o valor que você quiser utilizando o teclado numérico, ok? Mas vem aqui 5, que é o intervalo que a nossa tabela de distribuição de frequência usa. E vamos vir aqui agora em eixo horizontal. A nossa tabela tem um valor mínimo 9. Então a gente coloca o valor mínimo 9. E na nossa tabela, o valor máximo é o 34, ok? Acima de 29 até mais 5, que é 34. Exatamente igual ao do histograma. Então a gente pode colocar aqui 34. Então, nosso histograma ele fica com uma cara bem semelhante à nossa tabela de distribuição de frequência. Observe, de 9 a 14 temos uma ocorrência, de 14 a 19 temos 4 ocorrências, e assim por diante. Então, observe que visualmente o histograma representa muito bem a nossa tabela de distribuição de frequência. Nós podemos vir aqui agora, clicar nos 3 pontinhos e mover para a própria página se quisermos ver ele na tela cheia aqui. Se quisermos fazer download, a gente vem aqui em fazer download do gráfico. Podemos baixar como imagem, como PDF ou como elemento vetorial para a gente fazer algumas modificações se necessário. Pois bem, agora que já sabem fazer um histograma, eu vou utilizar esse momento agora para ensinar a fazer um gráfico de colunas e um gráfico de setores. Vamos supor que temos aqui, por exemplo, a tabela que mostra quantos votos alguns candidatos receberam em uma determinada eleição. Observe que a eleição ficou entre o 1 e o 8, eles são os mais próximos. O candidato número 6 não chegou nem perto, provavelmente só votou nele ele e a mãe dele e os primos. E, pois bem, isso é uma eleição. O que faremos agora? Nós queremos construir um gráfico de colunas. Nós podemos selecionar as duas colunas aqui, seleciona a coluna A e a coluna B, e vamos novamente em inserir gráfico. Vejam, apareceu aqui direto um gráfico de colunas. Se não tivesse aparecido, bastava vir aqui, colunas, e selecionar a opção, ok? Mas como já apareceu, eu vou colocar ela no cantinho aqui, só para ficar melhor de visualizar.
Agora eu vou mostrar algumas modificações que podem ser feitas aqui no gráfico de colunas. Você vem aqui nos três pontinhos novamente, editar gráfico, para aparecer as edições, ok? Então você pode vir aqui em personalizar e, por exemplo, no estilo de gráfico, colocar 3D. Observe que no 3D aparece a coluna do candidato número 6, coisa que não aparece no 2D. Por que isso? Porque o número 15 é muito pequeno em comparação com 9.000. Então, realmente, ele não vai aparecer bem aqui no 2D. Porque ele é como se fosse uma linha retinha, pequenininha. Entende? Mas vamos deixar aqui no 2D. Você pode vir aqui e mudar o título do gráfico, por exemplo. Colocar, por exemplo, votos por candidato. Ok? E pronto, já apareceu. Se quiser colocar em negrito, centralizar, colocar a cor preta, você pode. Ok? Agora, nós queremos, por exemplo, mudar a cor das colunas. A gente pode vir aqui em série e vem aqui em cor, colocar um rosa choque, porque é fashion. Podemos vir aqui também em legendas de dados e colocar para aparecer os números exatos de cada coluna. Observe como é que fica melhor de ler o gráfico. Entende? Então é basicamente isso. Existem outras tantas variações que a gente consegue fazer aqui. Mas, a princípio, essas aqui são mais básicas e dá muito bem para fazer um gráfico utilizando. Agora eu vou ensinar a fazer um gráfico de setor. Vamos supor que isso aqui é uma pesquisa de opinião para saber sobre um determinado produto ou qualquer outra coisa, um prefeito, um governador independente. Pois bem, observe que essa pesquisa já é um pouco tendenciosa por causa de ter tantas opções ruins, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito. Então vamos construir aqui o nosso gráfico de setor. Nós vamos selecionar as duas colunas que têm as informações que a gente quer. Então a gente vem aqui em inserir gráfico novamente. Veja que dessa vez ele nos devolveu um gráfico de coluna, mas nós não queremos um gráfico de coluna. No caso, queremos um gráfico de setor. Veja que em sugerido está aparecendo o gráfico de setores, o gráfico de pizza. Mas, se não tivesse aparecendo, a gente podia vir aqui em pizza, escolher. E pronto, ele já se forma sozinho. Com todas as porcentagens, as cores, as proporções certinhas. Entende? E se nós quiséssemos fazer algumas modificações, é a mesma coisa. A gente pode vir aqui em personalizar. Se quiser mudar o título do gráfico, colocar, por exemplo, opinião do público. Opinião do público. Observe que, por exemplo, não opinou, a cor é muito parecida com ótimo. Eles são vizinhos e não opinou está tão pequena que não está aparecendo aqui no gráfico. A gente vem aqui em fatia da pizza, escolhe, não opinou e muda a cor dele. Por exemplo, coloca preto. Olha como é que está bem melhor para visualizar. Então, se nós quisermos, a gente pode colocar ainda para aparecer numa tela sozinha. Nos três pontinhos, mover para a própria página. E é isso. Ficou bem melhor de visualizar. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido e vamos aplicar em outras oportunidades tudo isso que nós aprendemos nesse momento.